Bem-vindo, aluno e aluna, eu sou o professor Marcos e essa é a nossa aula de Biologia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os vírus, assunto que está sendo muito dito ultimamente pelas redes sociais, nos telejornais, na rádio. Todo momento que você liga a TV, provavelmente você ouve esse nome, coronavírus. Porém, nós vamos falar geneticamente sobre o coronavírus. Duas coisas que nós precisamos entender. O coronavírus, o vírus, ele vem do RNA ou ele vem do DNA? O vírus é ou não é um ser vivo? Basicamente, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Quando eu falo sobre vírus, hoje não há um consenso entre autores, entre cientistas e entre estudantes da área, onde alguns falam que o vírus ele pode ser classificado como um ser vivo, mas cientificamente nós não conseguimos classificar o vírus como ser vivo. O principal motivo é o vírus, sem um hospedeiro, sem uma célula para ser hospedeira, não consegue sobreviver. Por isso que nós falamos que os vírus eles são intracelulares. Esse é o primeiro ponto. O vírus não é um ser vivo porque ele depende de um ser vivo para viver. Ele não tem em si uma célula, mas ele precisa de um outro ser que tem uma célula para que ele venha sobreviver. No caso do ser humano é a célula humana, mas também a célula animal, a célula vegetal e assim por diante. Quando eu falo sobre um ser que ele é intracelular, eu estou falando que se ele estiver fora da célula, ele vai morrer, que é o que acontece, por exemplo, com o vírus da Covid-19, o famoso coronavírus. Se ele não estiver dentro de uma célula, se ele não tiver um hospedeiro, ele não vai conseguir se manter por muito tempo, principalmente porque ele não vai conseguir se multiplicar. Ele não conseguirá fazer várias cópias. Um outro ponto importante, esse vírus, que é o vírus que vem da mesma classe das influenzas, tanto H1N1, gripe suína, gripe aviária, gripe espanhola e as vários outros tipos de influenças que ocorreram ao longo da história, ele é um vírus chamado de retrovírus ou vírus de RNA. O que é um vírus de RNA? Nós temos basicamente duas bases, ou o DNA ou o RNA. O DNA tem como objetivo principal fazer a codificação, a decodificação de informações genéticas. Já o RNA, o foco principal dele é a produção ou a síntese de proteínas. Por que isso é importante para a gente? Primeiro, você vai lembrar, seja lá do finalzinho do ensino fundamental ou do primeiro ano do ensino médio, quando você ouvia falar sobre a dupla hélice do DNA. E aí você tinha que gravar nomes estranhos como adenina, guanina, timina, uracila. Esses nomes nós chamamos de bases nitrogenadas. A única diferença entre DNA e RNA quanto às bases nitrogenadas é que vai existir a uracila no RNA e não terá uracila no DNA. E o DNA ele é composto por duas fitas. Já no caso, duas fitas com essas bases nitrogenadas. Já o RNA possui apenas uma fita. Por ele ser mais simples, por o RNA ser mais simples do que o DNA, a multiplicação, a reprodução, a produção de várias cópias de um vírus de RNA também se torna mais simples do que de um vírus que seja de DNA. Isso é o que acontece com o coronavírus. Ele consegue rapidamente se multiplicar e formar várias cópias, podendo formar inclusive até mais de 100 mil cópias desse vírus que entra na célula e depois que ele entra, infecta aquela célula, aquele hospedeiro, começa a se multiplicar de forma contínua.